Olá, aqui é o Thiago Reis falando. Essa semana aqui iremos trazer alguns conteúdos a respeito sobre investir no exterior. Então, essa aqui é a primeira aula do workshop Investindo no Exterior, onde nós iremos abordar o porquê investir fora do Brasil. Um dos pedidos que a gente recebe com maior recorrência aqui na Suno é trazer conteúdos a respeito de investir fora do Brasil. Sempre foi uma bandeira nossa, eu sempre falei abertamente a respeito dos BDRs, a respeito de investir no exterior. Eu sou um fã das FANG, né? A Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, obviamente algumas mais, outras menos. Eu falo mais do Facebook, do Google, da Apple. E essas empresas, obviamente, estão listadas nas bolsas do exterior. E aqui nós vamos falar sobre os motivos que nos levam a investir no exterior. Então, esse workshop está separado em 3 vídeos, 3 módulos. No primeiro, o de hoje, iremos abordar sobre o porquê investir no exterior. No segundo, iremos falar sobre o que é necessário para investir no exterior. E no terceiro, como você pode começar a investir no exterior. Cede, obviamente, o seu investimento tende a cair também. De toda forma, quem tem investimento fora do Brasil tem uma proteção cambial. O segundo motivo é que existe um leque de oportunidades maior e diferente do que existe no Brasil. E o terceiro é uma diversificação. Nem todo mundo quer estar exposto apenas à economia brasileira. Quando você investe no exterior, você está exposto a outros fatores de risco. Às vezes podem até ser maiores, às vezes podem ser menores, mas são outros que não são os das empresas do Brasil. Lembrando que a diversificação não é apenas geográfica. Você pode, inclusive, ter diversificação setorial. Existem setores que sequer são possíveis de você investir no Brasil. Por exemplo, não existe nenhuma empresa de nanotecnologia, não existe nenhuma empresa de rede social. E existem setores que, inclusive, são tradicionais, mas que não estão representados na Bolsa Brasileira. Como, por exemplo, café, tabaco. Você pode comprar Starbucks e você não tem uma cafeteria negociada na Bolsa do Brasil. Você não tem uma empresa de tabaco negociada na Bolsa do Brasil. Aqui a ideia não é discutir se é um bom investimento ou não, tá? A gente só quer trazer o ponto de vista de que existe uma variedade enorme e que você pode estar exposto caso você tenha ações no exterior. E eu queria te convidar a prestar atenção no gráfico a seguir. Neste gráfico, em roxo, está o desempenho das cotações do ETF de Bovespa. O ETF de Bovespa nada mais é do que um fundo negociado em bolsa que replica as cotações do Bovespa. Em verde está a cotação do ETF do SP500. O SP500 são as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa de Nova York. Como podemos ver, em momentos de estresse da Bolsa brasileira, como vivemos no final de 2015, como vimos agora em maio deste ano, acontece um fenômeno geralmente comum, que é a valorização do dólar. Esta valorização do dólar costuma também implicar numa valorização dos ativos em dólar negociados no Brasil, como é o caso do ETF de SP500. Podemos ver que nesses momentos de estresse, geralmente, enquanto a Bolsa do Brasil cai, as ações brasileiras se desvalorizam, as empresas americanas estão se valorizando, geralmente na máxima. Então, é interessante para aqueles que buscam uma proteção e não querem ter uma carteira extremamente volátil. Portanto, é interessante para aqueles que buscam diversificação e reduzir a volatilidade da sua carteira, ter uma exposição a ativos negociados em dólar. Este é um dos principais motivos para você investir fora do Brasil. Como vimos, o investimento no exterior feito em dólar ajuda a proteger o seu patrimônio. Em crises locais, o dólar se valoriza, assim a parcela em dólar da carteira sobe. Mesmo em crises internacionais, a resiliência das empresas fora do Brasil tende a ser maior que das empresas brasileiras. Nos próximos slides, iremos mostrar como a volatilidade das empresas americanas é inferior à das empresas brasileiras. Além disso, o mercado americano apresenta uma gama muito maior de oportunidades. A começar pelo número de ativos listados na Bolsa de Nova York, que é 20 vezes maior que da Bolsa brasileira. Aqui no Brasil temos cerca de 400 empresas e nos Estados Unidos são cerca de 8.000 empresas. Ou seja, o cardápio de oportunidades e de ativos disponíveis ao investidor
é muito maior fora do Brasil. E não é apenas o número de empresas que é maior, o número de setores disponíveis também é maior. Por exemplo, no Brasil praticamente não temos representantes do setor de tecnologia. E mesmo no segmento de imóveis, com o crescimento da indústria de fundos imobiliários, existem segmentos que sequer são disponíveis no Brasil, como por exemplo o de prisões e também o de outdoors. E o terceiro fator que justifica você investir no exterior é a diversificação. Ao investir fora do Brasil, você aumenta as possibilidades de ativos para incluir na sua carteira. Como eu disse anteriormente, existem muito mais ativos e setores para você investir fora do Brasil do que existem no Brasil. Além disso, boa parte das empresas americanas. Além disso, mais de 1/3 da receita das empresas do SP500 vem de outros países que não os Estados Unidos, como por exemplo, o McDonald's, ele vende na China, ele vende na França, ele vende na Alemanha, ele vende na Austrália. Essas receitas estão em outros países que não os Estados Unidos. Ou seja, quando você compra uma ação de uma empresa americana, como a Apple ou Google, você está comprando, na verdade, uma empresa que é global e não é apenas uma empresa americana. Obviamente, a economia americana é muito representativa para as empresas americanas. Obviamente, a economia americana é importante para a receita das empresas de fora, mas quando você adquire uma empresa global, você está comprando uma empresa que tem receita em praticamente todas as regiões do globo. Dessa forma, as empresas são individualmente mais diversificadas na sua geração de receita. Como a economia americana tende a ser menos volátil do que a economia brasileira, isso se reflete também na taxa de crescimento dos lucros por ação das empresas, que tendem a ser consistentes e num patamar elevado, produzindo bons retornos aos acionistas de longo prazo e com menos volatilidade. Como podemos ver neste gráfico, do lado esquerdo está o retorno e também a volatilidade por dia no SP500 e do lado direito está o retorno e a volatilidade do Ibovespa do lado direito. Podemos ver que, tanto pelo retorno como pela volatilidade, as empresas americanas são menos voláteis do que as alternativas brasileiras. Portanto, o investidor que busca não apenas reduzir a volatilidade da sua carteira, mas comprar ativos menos voláteis, deve se expor a empresas do SP500. Encerramos aqui a primeira aula do workshop sobre investimentos no exterior. Gostaria de deixar o convite para você deixar suas dúvidas nos comentários abaixo e também marcar um amigo. As próximas aulas serão disponibilizadas na quarta e na sexta-feira. Nos vemos lá.